todos, Gregor Matsuda Tavares, seja muito bem-vindo ao canal Shari Healing mais uma vez e seja bem-vindo a essa jornada da alma, essa verdadeira caminhar juntos que nós faremos aqui ao longo dessa série do ser que nós somos, que escolhemos estar na forma humana. E uma das coisas que a gente mais tem aprendido nesse trabalho, né, de revelar esse ser magnífico que nós somos, através dessa escolha na configuração humana, quando a gente entra em contato com diversas entidades que nos auxiliam, que nos ajudam, elas têm uma admiração enorme por cada um de nós, por nós termos tido essa coragem de atender esse chamado para estar aqui vivenciando, porque é muito natural que quando a gente faz esse processo e a gente está aqui encarnado na Terra, que a gente acaba se esquecendo, né, dessa plenitude, dessa grandeza, dessa magnitude que todos nós realmente somos. E, ao longo dessa jornada, eu estou aqui para te convidar a caminhar diferentes fases desse processo de despertar, desse processo de iniciação, desse processo de transformação e desse processo de integração. E, para isso, a gente vai utilizar aí as estruturas da jornada do herói. Se você não conhece a jornada do herói, hoje ela é parte aí de todo, não só um conhecimento filosófico de diferentes tradições, diferentes mitologias, né, através do estudo comparado aí das religiões, né, que se materializou através desse grande professor, desse grande escritor, que foi Joseph Campbell, né? Então, nova-iorquino, nasceu em 1904, e eu tive o primeiro contato com o Poder do Mito, né, um dos principais livros dele, e também O Herói de Mil Faces, aí, que foi a base aí para se criar esse corpo de conhecimento que deu origem à jornada do herói. O primeiro contato que eu tive com ele nessa vida foi através da minha formação, né, em comunicação social, então na ESPM, estudando publicidade. E eu lembro que entrar em contato com os mitos, com esses verdadeiros arquétipos, com essas verdadeiras construções da psique humana que se materializava através de diferentes tradições, diferentes linhagens, através do estudo comparado dessas diferentes culturas e dessa riqueza que nos propicia as diferentes perspectivas da forma humana materializadas em diferentes grupos, em diferentes coletivos, né, em diferentes nações, em diferentes etnias, e através desse estudo comparado, Joseph Campbell nos trouxe o que passa a ser a jornada que, na verdade, é a jornada de cada um de nós, né? E o meu convite, baseado na jornada do herói, é trazer isso para uma perspectiva mais elevada de você mesmo, mais elevada de mim mesmo, mais elevada de nós mesmos, dessa escolha que a gente fez do ser grandioso que nós somos, escolhemos vivenciar aqui na forma humana. Para isso, a gente vai fazer, né, uma série de episódios. O primeiro episódio que a gente está aqui iniciando esse pontapé, essa energia criadora, essa energia co-criada que nós faremos aqui juntos, é a primeira parte desse realmente que é o chamado. Então, nós como alma, quando nós chegamos à Terra, né, nós nascemos ali através, né, dessa beleza da união do amor de um pai, de uma mãe, ou das condições quaisquer que elas sejam, biologicamente, houve este portal do qual nós, né, como alma, nascemos e viemos aqui no planeta Terra. Aí existe toda a configuração por afinidade energética, por escolha de aprendizados que a sua alma escolheu para nascer através daquela família, a assinatura energética daquele país, daquele território, a cultura que também governava, né, o local que você nasceu, tudo por atração, por afinidade vibracional que você escolheu como alma que se propôs a este caminhar aqui no plano terreno, e naquele momento você acabou trazendo, né? Você fez ali um download terreno daquilo que você sentia que era necessário, né, para esse grande descobrimento, esse autodescobrimento, esse autoconhecimento, né, da verdade daquilo que você realmente é. E através desse processo,
você, em algum momento, passou a perceber com a visão do plano terreno, com a visão da terceira dimensão, né? E é isso que a primeira parte, né, que é esse chamado nessa jornada que a gente vai fazer juntos aqui, que a gente está fazendo juntos através da jornada do herói. Então, dentro dessa primeira parte, né, que é o chamado, é de realmente o primeiro estágio disso, que você de alguma forma foi se configurando e foi se densificando na experiência terrena, e isso se formou uma ideia, né, uma visão de mundo comum. Então, um mundo comum baseado naquilo que eram as expectativas, talvez familiares, ou talvez o oposto daquilo que era a expectativa familiar, que de alguma forma ali foi buscado, né, de sair de uma vivência talvez extrema na maneira como você foi educado, e aí existe uma forma de você ir para o outro extremo, né, como forma de se descolar daquele ciclo, ou as perspectivas, as expectativas, a pressão do padrão social que se estabeleceu e aquilo, de alguma forma, se cristalizou, né, como mundo comum. E neste mundo comum terreno que todos nós passamos, né, que todos nós experienciamos quando a gente se esquece dessa conexão maior, quando a gente se esquece desse piscar de olhos que é a vivência terrena, neste mundo comum, a gente acaba se enxergando muitas vezes de uma forma um pouco ordinária. Ordinária não no sentido negativo, pejorativo, mas ordinária no sentido em que a gente acaba respondendo à nossa volta simplesmente numa perspectiva terrena. Então, o que é esperado de você, né? O que é esperado dos papéis que você tem na sua vida? Seja, então, colocando a minha aqui como exemplo, o que é esperado no meu papel de filho nessa vida perante os meus pais, o que é esperado no meu papel de marido nessa vida perante a minha esposa, o que é esperado nesse papel de pai, né, nessa vida perante a minha filha, os outros filhos que virão, o que é o meu papel esperado como profissional. E quando a gente entra de uma forma muito cristalizada e se prende apenas ao que é esperado de cada um dos nossos papéis, a gente acaba acreditando que a gente é este papel. A gente acaba nos permitindo nos definir por esses papéis. E papéis, como eu citei, que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente responde, né, por um rótulo de marido, de profissional, de pai, de filho, de colega de trabalho, de chefe, de subordinado, e a gente acaba, de alguma forma, se apegando tanto a esses papéis que a gente se identifica com essas personalidades temporárias. E a gente esquece de se conectar com este ser atemporal, com este ser que não precisa de condições, quaisquer que elas sejam, para receber este amor maior, né? Em todos os momentos que todos nós temos, todos nós somos em essência. Então, independente das histórias que o mundo comum nos traz, das histórias que talvez você tenha repetido por muito tempo, este mundo comum é muito honrado, mas ao mesmo tempo de saber do quão transitório e temporário ele é e o quão superficial ele acaba sendo nessa plenitude das diversas camadas mais sutis que também compõem a grandeza, o todo daquilo que você realmente, que você verdadeiramente é. Então, o primeiro estágio, né, do mundo comum é quando a gente passa por algum motivo, né, por alguma questão, pode ser de doença, por uma questão, pode ser de, por exemplo, se você perdeu aquele emprego que te dava o senso de segurança, o senso de identificação, né, porque naquela organização você era visto dessa forma, e fora dali você também era visto baseado naquele cargo, baseado naquele status, baseado naquele prestígio que aquilo te trazia, e de repente você foi demitido,
E aí existe naquele momento um chamado à aventura. Muitas vezes também através de um acidente, que naquele momento parece que é algo extremamente doloroso, né? Mas que é aquele chamado maior, que é esta parte de si mesmo mais elevada, traz, convida na sua vida para o que é que estava ali totalmente no piloto automático, em ciclos viciosos, e tem muitas coisas boas nisso também, mas existia um pedido maior de si mesmo para que aquilo parasse. E esse é o segundo episódio, é o segundo estágio, né, que é o chamado à aventura. O chamado à aventura é quando o herói, que é você mesmo, né, e você também é o herói, mas a parte mais elevada de si mesmo não vai se identificar só com o herói, mas o herói é o protagonista da sua própria história, que de alguma forma se propõe uma situação da qual ele é chamado a esta aventura, é chamado a sair deste mundo comum, do mundo familiar, da zona de conforto, né? Esse termo tão utilizado no coaching, para, de alguma forma, ser impulsionado para a zona de crescimento, né? Então, existe ali, em alguns momentos, um certo pânico de sair daquele mundo comum, daquela situação familiar, daquela situação previsível que um dia após o outro é mais do que esperado, para o inesperado, para o desconhecido, para o oculto, né, que está se abrindo através daquele chamado para a aventura, né? E aí a gente entra através disso no terceiro estágio, que é a recusa ao chamado, né? Porque desta zona de crescimento que está chamando, porque a expansão da nossa alma é constante, ela quer seguir, né? Aumentando, se expandindo o tempo todo, existe de alguma forma uma resistência interna, né? Uma resistência interna que muitas vezes se materializa através de outros personagens ao seu redor, né? Mas esses personagens, então, já trazendo a figura do vilão, né, dessa história que você está co-criando, do protagonista de si mesmo, da sua vida, qual você é autor da sua própria história, o vilão que surge, muitas vezes, ele é a personificação de medos, de inseguranças, de sombras que fazem parte do seu inconsciente e que estão se materializando na figura de alguém. Então, é o momento que a gente acaba projetando, né? E num acordo, talvez ali, né, desses personagens mais significativos nessa sua própria história, existem muitas vezes esses pré-acordos em que determinadas pessoas na sua vida disseram, ok, olha, eu preciso de alguém que me ensine muito sobre perdoar. Então, quem que vai me ensinar aqui sobre perdoar? Opa, isso vai te ensinar a crescer, isso vai te ensinar a evoluir, isso vai te ensinar a subir num novo nível de autodescobrimento e de explorar o seu potencial de uma maneira mais profunda. Então, você precisa de alguém para te ajudar com essa questão, né, de perdoar? Ok, então alguém chega ali e de alguma forma através desses pré-acordos, principalmente de pessoas que vão ter um impacto muito grande dentro dessa sua jornada do herói, de descobrimento do herói, de nascimento deste herói que existe dentro de cada um, o herói de si mesmo, muitas vezes esses medos inconscientes, né, no caso desse exemplo que eu estou usando do perdão, determinada pessoa vai trazer uma lição que vai te convidar a acessar um novo nível, né, mais elevado da característica do potencial de perdoar, né? Então, talvez aquele vilão te traga uma questão que seja praticamente imperdoável, né? E aí você vai ter que, de alguma forma, descobrir, né, acessando uma forma do qual antes você não estava acessando, dentro do seu coração, de emanar, né, amor, de emanar compaixão, de emanar aceitação e alcançar aquele nível de perdão que aquela nova situação te trouxe. Então, a recusa ao chamado é quando
essa experiência que a sua alma está pedindo para sair do seu mundo comum, né? Atendendo este chamado da alma, o chamado à aventura, né? O chamado de relembrar o que você realmente veio realizar aqui na Terra, em diversas direções da evolução da sua alma. A recusa ao chamado é dizer, não, nossa, mas meu mundo comum vai desmoronar, né? O meu mundo comum vai perder as estruturas, né? O meu mundo comum vai perder esses pilares que eu tanto acreditei, né? Lembra no começo quando a gente estava falando desses papéis, essa identificação tão grande, e eu cristalizo isso de uma forma tão solidificada deste mundo terreno, em que eu esqueço que tudo é energia e que tudo que eu materializo parte antes da mente criadora, que, alimentado por emoções, por esse combustível, acaba se materializando no plano físico. Então, a recusa ao chamado, a recusa a atender, né, este desejo ardente da alma de vivenciar aquilo que ela veio fazer aqui na Terra, é por algum momento, né, quebrar aquela crosta que está te impedindo de acessar este novo eu, que chegou o momento dele se manifestar nesta vida, e não adiando para as próximas e próximas e próximas vidas, mas que ele está pedindo para se manifestar aqui e agora, nesta vida, com toda a sua plenitude. E quando a gente tem medo, né, de abalar o nosso mundo comum, eu vou trazer aqui, né, honrando aí o escritor Joseph Campbell, que nos possibilitou essa verdadeira jornada do herói, uma frase do Joseph Campbell: precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para podermos viver a vida que nos espera. Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para podermos viver a vida que nos espera. E aqui, complementando a frase dele, a pele velha tem que cair para que uma nova possa nascer. Então, a ilusão que foi criada daquilo que você, até hoje, baseado no seu nível de consciência, acreditou que você era, de alguma forma ela precisa colapsar, ela precisa se dissolver, ela precisa cair para que uma nova possa nascer, para que uma nova possa surgir, para que o que você é em essência, a alma que escolheu vivenciar aqui a forma humana, possa se manifestar com essa grandeza, com essa magnitude, com essa verdade que só o ser único na configuração específica que você veio pode trazer, manifestar e revelar aí para o mundo. Com isso, a gente completa com muita gratidão a primeira parte aqui desta jornada da alma, baseado, né, nos estudos do Joseph Campbell e trazendo essa perspectiva maior do ser que nós somos em essência, que escolheu estar aqui na forma humana. Eu honro muito a sua jornada, a sua caminhada, este momento que você está vivenciando. E eu peço que, se você não estiver seguindo aqui o nosso canal, peço que você se inscreva, né? Para que você siga recebendo os próximos episódios dessa jornada da alma. E, além dessa jornada da alma, deste coaching da alma, que você possa receber através do Reiki, através do Healing Board, através do Aura Master, através do Tarô, através da canalização, muitas ferramentas que nos auxiliem a acessar esta parte mais verdadeira, mais essencial, mais profunda do ser que nós somos, que escolhemos estar aqui vivenciando na forma humana, num momento significativo e único para a história da humanidade, que você escolheu estar aqui neste grande período de transformações planetárias. E eu te honro por isso, e eu te espero numa próxima. Gratidão.